Quanto tempo depois de inaugurar você teve lucro com o seu estúdio? Essa é uma pergunta que talvez frustre um pouquinho de vocês, tá? Porque normalmente a gente quer abrir um box ou um estúdio para quê? Para ganhar mais, para sair daquela situação de personal que troca aluno por, tipo assim, perde aluno toda hora, tem poucos alunos, ganha um aluno, perde dois, é a situação que te faz ganhar pouco na nossa área. Então, é fato que você consegue ganhar muito na nossa área, e principalmente abrindo um box ou um estúdio? Porém, no início não é sempre assim. Porque quando você inaugura, tem até no meu método, né, que eu ensino na comunidade, a metodologia das faixas, a faixa amarela é quando você inaugura o seu espaço. Logo quando você inaugura, você entra num momento muito crítico, que é você estar no vermelho. Ou seja, você não vai inaugurar sua empresa tendo lucro. Nenhuma empresa funciona assim. Então você já vai inaugurar sua empresa com a necessidade de você investir cada vez mais, ou seja, colocar mais dinheiro, e você não vai ter lucro. Então você vai precisar ter uma certa quantia de alunos para você ficar no 0 a 0 e começar a ter lucro. Essa quantia pode ser que você consiga em um mês, como pode ser que você consiga em 3 anos, que foi o que aconteceu comigo. Eu demorei 2 a 3 anos para começar a viver somente do meu negócio. Para eu começar a ter lucro assim, acho que uns 2 anos, foi 1 ano e meio, 2 anos. Mas isso também aconteceu por alguns motivos, tá, pessoal? Eu não tinha conhecimento. Não sabia nada sobre vender, sobre conseguir mais alunos. E isso aí dá para entender porque a faculdade não nos ensina, né? Não ensina isso. Quantos de vocês tiveram na faculdade aí uma matéria só sobre marketing e vendas? Me fala aí, responde aí, porque eu tenho certeza que vocês não tiveram esse conhecimento que não está sendo inserido na sociedade. Ou seja, a faculdade te prepara para ser um professor, para ser um personal. Te prepara entre aspas ainda, né? Você sai da faculdade sem conhecimento sobre como vender isso, como oferecer isso. Então, eu passei por isso lá no início. Eu inaugurei meu estúdio, eu tinha 23 anos, mais ou menos. E eu era recém-formado, não sabia nada. Por isso que demorou para eu ter mais lucro no meu negócio. E também porque eu comecei sem dinheiro nenhum. Então, isso aí aumentou a necessidade, né, de eu investir no meu negócio logo quando eu inaugurei. Então, talvez você esteja inaugurando agora e você já está precisando investir, injetar dinheiro. E todo mundo sabe aqui, né? Preço de equipamento não é uma coisa barata. Você vai comprar um kitzinho de Altera aí, um kit de Querobel, você vai pagar 2 mil, 3 mil fácil. Então é natural que você tenha que reinvestir o tempo todo. Só que isso pode ser que aumente o tempo que você vai ter de lucro no seu espaço. Mas saiba que lá na frente, quando você tem o seu espaço estruturado, totalmente equipado, aí o lucro começa a vir muito mais escalável. E a maior diferença de você ter um box ou um estúdio é que você não tem teto de ganho, é que você não tem limite de ganho. Você consegue faturar 10 mil no seu espaço, como você consegue faturar 80, não tem limite. Já no personal tem, sabe por quê? Porque no personal você vende tempo. Vende a sua hora. Quando você tem um box ou um estúdio, você não está vendendo a sua hora. E eu, Marcel, trabalho a mesma quantidade de hora todos os dias. Mas só que isso não determina o quanto que eu vou ganhar no final do mês. Porque a minha empresa trabalha por resultado e não por horas, tá? Quando você trabalha com o personal, isso não acontece. Vamos lá. Então eu falei aqui sobre vocês, sobre a pergunta número 2, sobre ter lucro. Então saiba que lucro vai determinar também do seu cenário. Talvez você tenha lucro em 3 meses, talvez você tenha lucro em 1 ano. Isso aí depende do seu cenário em si, do quanto de conhecimento você tem, do quanto poder de investimento você tem. Eu tenho alunos que em 3 meses bateram mais de 100 alunos ativos. Então, essa pessoa já começou tendo lucro quase praticamente do início. Tem alunos que já começaram inaugurando com muitos alunos, porque esse personal já tinha muitos alunos, né? Às vezes o cara já dava aula em praças, em parques, ele já começou com uma demanda de alunos alta, ele inaugurou tendo 50, 80 alunos. Então, isso é possível. Isso aí é até um ponto para te encorajar para você inaugurar. Porque às vezes você já está dando uma aula em praças, em praias, em parques, você já tem algumas turmas de funcional. Às vezes os seus alunos até pedem para você inaugurar, só que você ainda está com medo de investir, está com medo de alugar um ponto, está com medo de dar os primeiros passos. Mas os seus alunos estão pedindo, estão pedindo, estão pedindo. E se você não dá esse passo de coragem, você está impedindo que lá na frente você tenha um negócio de sucesso que te proporcione um faturamento acima da média na nossa área, tá bom? Faz sentido? Então, tudo depende do seu cenário.